Opa! E aí, jovem? Você já ouviu falar sobre o Richard Ramirez? Um serial killer satânico que aterrorizou todo os Estados Unidos? Não? Então sente-se, jovem, que o tio Liu irá contar uma história pra vocês. Richard Ramirez, também conhecido como um perseguidor da noite, teve uma rápida carreira criminal, porém muito memorável. Durante um pouco mais de um ano, assassinou 13 pessoas e falhou em matar outras 5. Estuprou e também roubou, apesar dos seus crimes terem sido realizados quando Ramirez tinha em torno dos seus 20 e poucos anos. Detalhe, e ele cometeu seu crime quando ele tinha apenas 13 anos. O futuro assassino convivia com sua família em El Paso, no Texas. Seus pais eram imigrantes mexicanos, tiveram 5 filhos e o Ramirez era o caçula deles. Aos seus 2 anos, ele sofreu com um grave acidente, no qual um armário caiu sobre sua cabeça. E aos seus 6 anos, ele também foi diagnosticado com epilepsia. O pai dele, Julian Ramirez, sempre foi muito violento com seu filho, tanto que ele o espancava por muitas vezes. Richard começou a passar grande parte do seu tempo com seu primo mais velho, Miguel Ramirez. No entanto, a companhia do seu primo o traria mais problemas. Miguel tinha o gosto de torturar mulheres. Mostrava diversas vezes fotos de vítimas que ele havia matado ou torturado durante os seus serviços no exército. Mais tarde, Miguel atirou na sua esposa na frente de Richard, quando ele tinha 13 anos. Esse episódio acabou deixando Richard sombrio e violento, e muito mais frio do que antes. Já na sua adolescência, Richard começou a ter os seus problemas com LSD, e logo começou a fazer pequenos furtos para sustentar o seu vício. E durante esse tempo ele foi preso 2 vezes, acusado de posse de substâncias ilícitas, além de roubos e consumo em drogas. E nessa mesma época, Ramirez começou a ter o seu fascínio pelo satanismo. No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard invadiu a casa de Jenny, uma senhora que tinha 79 anos, e a matou esfaqueada. O filho de Jenny encontrou seu corpo no dia seguinte. O diagnóstico revelou que alguns golpes que foram atingidos foram tão profundos que sua cabeça quase foi decepada, além de detectar vários abusos sexuais em seu corpo. Quase um ano depois, em março de 1985, Richard fez sua segunda vítima, uma mulher de 34 anos, chamada Daly. Foi morta por um tiro na testa dentro da sua casa. Dessa vez, porém, havia uma testemunha, a colega do quarto de Daly, Maria Hernandes, viu Ramirez entrar em sua residência e contou à polícia, que coletou o retrato falado do suspeito. Ainda naquela noite, Ramirez parou o carro de Liam e a raptou. Ela foi encontrada viva horas depois pela polícia, mas infelizmente não resistiu. Tizia havia sido baleada 2 vezes no peito, e a arma era mesmo usada no assassinato de Daly. Nesse tempo, a cidade de Los Angeles entrava em pânico enquanto os ataques continuavam. Os jornais da região passaram a referir o criminoso como o perseguidor da noite. E mesmo assim, várias vítimas eram encontradas, a maioria baleada e depois esfaqueada. Em uma ocasião, Ramirez arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos. As cenas de crime sempre apresentavam uma característica em comum, sinais de que algum ritual satânico havia sido realizado. As autoridades convocaram até mesmo o FBI para dar algum tipo de força nessa tarefa, a fim de prender o psicopata. Uma das testemunhas conseguiu fornecer à polícia o número da placa do carro, utilizado por Ramirez, e logo o veículo foi localizado. Foram coletadas impressões digitais e no banco de dados da polícia foi identificado o nome principal do suspeito, que no caso era o Richard. Jornais publicaram um retrato falado do serial killer na primeira página. Todos estavam em sua busca, até que em 29 de agosto de 1985, Ramirez foi reconhecido na rua. Após uma longa perseguição da polícia de 3 homens, que ele havia tentado roubar o carro para fugir, o criminoso finalmente foi preso. O julgamento de Richard foi um dos mais longos e um dos mais difíceis da história dos Estados Unidos. Ao total foram entrevistados mais de 1000 jurados,
e cerca de 100 testemunhas. E enquanto isso, o serial killer conquistava milhares de fãs, que escreviam carta de amor para ele. E uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramirez dentro da prisão. Ele aparecia nas sessões com pentagramas desenhados pelo seu corpo. E o mesmo chegou a gritar no tribunal: "Viva Satanás!". Em setembro de 1989, Richard foi condenado à morte, com 3 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativas de homicídio e 11 acusações de crime sexual. O assassino morreu de câncer em 2013, enquanto ainda aguardava para sua execução no corredor da morte, na prisão estadual de San Quentin.